Olá, tudo bem? Olá, amigos, tudo bem? Bom dia a todos, muita paz, muita luz. Na verdade, boa tarde, boa noite, porque como vai ficar gravado aqui tanto no YouTube como no Face, como no Instagram, a gente veio hoje nessa praça chamada Intercap, aqui em Porto Alegre. É um conjunto de praças, se eu não me engano são 10 ou 12 praças, agora eu não me lembro bem. Uma pertinho da outra. Foi aqui onde eu me criei, minha infância. Cansei de jogar bola, quer dizer, acho que jogava, o que eu mais me estrupiava todo, mas vamos ao que importa. Hoje, uma amiga mandou para mim uma pergunta sobre Edson, ao teu olhar, vamos deixar bem claro, ao olhar do Edson, falho, rosa, mais metidinho, que é ignorante em muitas coisas, né? Mas não ignora a vida alheia, nem muito menos a própria, por isso que eu respeito cada um com a sua verdade absoluta. E ela perguntou para mim, ao teu olhar, o que é a lei de sintonia, frequência e vibração com a espiritualidade superior? E eu, como sempre, assim quando pode, né, ou quando eu posso, eu cheguei e falei para ela, olha, eu entendo assim, se eu fizer o bem e me manter no bem, fugindo do mal, e praticar a caridade mediante ao olhar espírita, espiritualista, mediante as várias fontes, as várias fontes de espiritualização aqui no Brasil, ou em qualquer parte do mundo, isso é o meu olhar e o meu ponto de vista, ok? Eu vou entrar numa frequência. Essa frequência nem sempre vai ser minha vibração, porque a frequência é como eu me porto, como eu me lanço para fora. Nem sempre é como eu me tenho, me alimento, me alinho e me sustento por dentro. Porém, se eu me manter fazendo bem, com muito esforço e muita força, vai criar uma sintonia. Mas uma sintonia com lastros, se eu lá posso dizer assim, de ligação aonde eu entro na frequência de alguns guias de luz, perdão, eu não consigo ficar sentado, acho que caminhando é melhor, de alguns guias de luz ou mentores do bem. Eu tento e entro nessa frequência. Isso não quer dizer que eu vá me comparar, perdão, a estes seres angelicais, ou a um santo, ou a um espírito luminar, ou a um extraterrestre, né? Ou apenas um guia, um mentor, que seja. Resumo, eu, Edson, faço bem porque sou admoestado, adotrinado, disciplinado. Isso é bom? Muito bom. Mas isso não me torna melhor o suficiente ao ponto de eu ter uma vibração, que é o que eu nutro dentro de mim, por livre e espontânea naturalidade. Pode parecer que eu estou confundindo a cabeça das pessoas e talvez até esteja, não que eu me seja e não sou superior a ninguém, mas a gente aprende muitas das vezes umas coisas meio estranhas em alguns lugares por aí. Vamos manter a frequência, vamos manter a sintonia, vamos manter a vibração. A vibração está caindo, a gente está saindo da frequência. E eu fico observando aquilo e falo, Jesus, é uma prática superficial de forçação de barra. É o que eu penso e é o que eu creio dentro de mim, mas eu respeito quando estou nesses lugares e quando frequento esses lugares, seja a religião, a doutrina, a filosofia que for, porque eu entendo que o ego necessita deste exercício de prática contínuo, de reforma íntima, para se manter numa frequência. Tipo, eu me mantenho numa frequência onde eu zelo por mim, cuido do meu comportamento perante ao que eu tenho como ética, padrão consciencial de integridade, de princípios, que é o que eu sempre falo em todas as minhas lives, né? Ética, caráter, integridade, princípios, isso é uma coisa que não se mostra propriamente ao outro, é uma coisa que se tem ou não para si. E isso que eu falei agora é que causa a lei de vibração, que para mim é muito mais do que frequência. Porque se eu vibrar nisso
continuamente, eu não vou me coligar com o mentor que está lá fora, eu me coligar a ele. Não, eu vou me binzuntar. A minha avó, onde ela esteja, já está no plano espiritual, se ela estiver ouvindo, ela que falava assim, binzuntar é um eguento de ervas que a gente faz, né? Um prasma para passar nas pessoas que estão com ferida. Então nós vamos medicar as feridas por dentro, que são chamadas de maledicência. E a gente medica essa ferida com lucidez, com Deus, com prudência, com complacência, com indulgência, com altruísmo, com santa presença. Então, minha amiga que me fez essa pergunta, qual é a diferença da frequência, da vibração e da sintonia de nós medianeiros para os nossos guias, eu estou sendo claro, eu acho, né? Eu não tenho certeza pelos outros, eu posso falar pela minha convicção, que se eu manter a minha vibração de me querer bem, de me fazer melhor e de não bloquear mais as possibilidades de eu me forjar um homem digno ou uma mulher digna, de ter paz por si só, é óbvio que a minha frequência, não mais de uma forma forçosa, não mentirosa, eu não estou dizendo que quem faz isso é mentiroso, mas forçosa, maçante, dolorida, deixará de ser dolorida e maçante e se tornará natural. Eu, pela minha vibração natural por mim mesmo, me coligar a qualquer corrente espiritual que já vibre nessa naturalidade de bem, de amor, que já vibre nessa naturalidade de beneficência, que já vibre nessa naturalidade de complacência, de lucidez. Porque a gente muitas das vezes se esforça para buscar uma frequência para fora e esquece da manjedoura da frequência, que é a naturalidade de vibrar por dentro na mesma sintonia. Aí entra a sintonia. Por isso que muitas das vezes a gente, independente da nossa crença, da nossa fé, a gente, estou no banquinho da praça, a gente vibra numa frequência, por exemplo, de Oxalá. Para alguns, no secretismo, é Jesus. Para outros, não, que seja. Mas se eu vibrar na vibração de Oxalá, que eu sei que é amor, instantaneamente Buda há de me acudir, Cristo há de me abençoar e qualquer vibração outra há de me acalentar, porque a vibração de Oxalá, ela é crística, como a vibração do Buda é crística, como a vibração até mesmo das exatas em si, Rosa Cruz, é crística. É esse tipo de atendimento, que não é crítica, que as pessoas não entendem ou não querem entender, porque daí elas vão começar a compreender que a vibração, quando ela é pura, é que te iguala, não te compara, nem se equivale, mas te iguala de alguma forma harmônica de você, na tua intimidade, para aquilo que tu busca em luz, para qualquer corrente espiritual, espiritualista existente ou não, da nossa ciência de ter ou não ter, da ciência humana. Isso se chama universalismo crístico, não crítico. Então, muitas das vezes as pessoas, elas esquecem dessa vibração, por mais que elas sabem que existe, e lutam só para manter uma frequência de ser cristão, de ser evangélico, de ser espírita, de ser espiritualista. E no momento que alguém chega e diz, como essa amiga falou na história dela, que eu não vou dizer o nome dela, preservar, e outras coisas, tipo, então quer dizer que se eu tenho fé no Preto Velho, estou na frequência dele, eu não vou estar na frequência de Bezerra de Menezes? Talvez sim, talvez não. Eu não posso lhe falar porque eu não sou Preto Velho nem Bezerra. Mas com certeza, se você estiver na vibração da falange de Bezerra de Menezes ou na vibração do Preto Velho, seja ele qual for, ambos são crísticos no amor, você está na sintonia do bem, de qualquer energia benevolente. Isto é que nos sintoniza com Cristo. Isto é que nos dá sintonia como verdadeiros cristões, no sentido crístico e fraterno, né, da essência espiritual. E aonde entra a sintonia? Nisso. Então nem toda a frequência que eu luto, fazendo bem para fora,
me mantém numa sintonia vibracional aonde eu me desconheço por dentro. Por isso, a amiga que me fez essa pergunta, que o Edson Rosa, em todas as lives, nesses 7 anos ou 6 que eu tenho YouTube, eu bato nessa lei. É óbvio que com o exercício da frequência pela reforma íntima, eu há de mudar a minha vibração por dentro, há de naturalizar a minha frequência e há de entrar numa sintonia crística. É válido, Edson? Totalmente válido, mas eu não posso pregar isso como fosse pregando com martelo na vida dos outros, consequentemente, todo dia, toda hora, porque isso tende a se tornar o quê? Rotina. E a rotina vira aparência. E a aparência vive constância de conveniência. E a constância de conveniência torna-se mania. E a mania vira um hábito que muitas das vezes é quase que automático. Eu faço bem para fora, mas só nego o meu melhor por dentro. Tipo, eu aparento uma frequência bonita para fora, mas a minha vibração é podre. Tô falando que nem o Gabriel, meu filho, falava, né? Podre, quando era pequeno. Então é isso, minha amiga. Não sei se eu expliquei bem ou mal, mas é o que eu posso dar. Vale muito mais o que você vibra na tua intimidade, com naturalidade, com esforço, obviamente, com reforma íntima, em nome de Deus, ou em nome dos bons espíritos que você segue, ou da linha espiritual que você crê, viu? Particularmente, e você verá que você entrará na frequência de sintonia com qualquer energia cósmica ou não cósmica, terrena ou não terrena, de luz, que vibre de uma forma fraterna e crística. Agora, eu não posso dizer, não como uma crítica religiosa e pragmática, dogmática, filosófica, teosófica, aonde o homem cria castas. No que acha ser frequência do homem para fora e vibração da intimidade do homem à periferia e da sintonia do âmago do ser para o externo do mesmo. Valeu? Fiquem com Deus. Olha que praça linda. Intercap, Porto Alegre, tá um frio gostoso, porque tem esse solzinho, tá uma delícia. Um bom dia a todos, viu? Fiquem com Deus. Até mais.